Senhor. Me encontro muito feliz de estar aqui com os irmãos. Temos amigos aqui, a gente se conhece há muito tempo. Vitor Hugo, grande companheiro do marketing. E sinto muito a presença do Senhor aqui. De verdade, eu poderia mesmo entregar aqui, nós ficarmos só adorando e exaltando a presença desse Deus que é tão grande, tão grande. E eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. E você pode fazer disso aqui mais uma festa, mais um culto. Mas a minha vontade é ficar de joelhos diante dessa presença do Senhor. A gente cria muita expectativa para um final de pregação. A gente cria muita expectativa. E um pregador, mas não cria expectativa. A presença do Senhor é tão grande. E eu consigo entender agora. Eu consigo entender o que fez Saulo mudar. Foi essa presença. A presença do Senhor. A voz do Senhor foi tão grande que fez ele mudar de nome, de religião, de cidade, de amigos. Ele mudou tudo. E sentada ali no meu lugar, eu comecei a sentir esse fogo que nós clamamos para ele queimar no nosso coração. Então fique comigo, já são 8:20. Nós vamos ser muito rápidos, atentos ao que o Senhor vai falar. Como eu disse, aqui é uma casa de amigos, uma casa... Pastor Renato é um pastor muito querido. Esses dias, o Adriel falou assim, na frente do meu pai: não, mas para mim, o único pastor que eu gosto mesmo de ouvir pregar é o pastor Renato. Ninguém prega como ele. Aí depois o meu pai falou: Adriel, obrigado. Não, pastor, tô brincando, mas é porque nós temos um carinho muito grande. O pastor Renato fez o nosso casamento, orou muito por nós. E toda a sua família, que o Senhor abençoe. O Mac Getúlio Vargas, eu queria que você abrisse suas Bíblias conosco em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos falar da presença do Senhor. Só tem como deixar legado se nós estamos com a presença do Senhor. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Que diz assim, é muito tremendo, eu gosto muito particularmente da história de Moisés, mas nos últimos dias eu tenho ficado muito atenta nesses versículos de Hebreus que diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo de ter o gozo do pecado. Aí olha só, isso é glorioso demais. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, aleluia, ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca. O que estavam tentando os egípcios se afogaram. Os irmãos podem se assentar. Eu vou repetir com você Hebreus 11, 26, que diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Se nós formos pesquisar o significado dessa palavra, não é bonitinho, não. Moisés escolheu a dor. Ele escolheu o sofrimento terreno, porque ele tinha em vista a recompensa do céu. Esse ano nós estamos falando de legado. E legado é algo que todos nós queremos deixar, diretamente ou indiretamente. Talvez você seja uma pessoa que tenha no seu coração: olha, eu preciso fazer algo muito relevante para deixar um legado.
Às vezes você também não pensa nisso, mas certo é que todos nós deixamos um legado. Eu já contei isso em alguns lugares, mas quando eu fui me casar, o pastor Renato fez o nosso casamento, ele deu o curso de noivos pra gente. Eu fiz vários cursos pra casar. Porque eu falei, tem que casar, né? Vamos fazer o curso. Fiz o curso da congregacional, fiz o da Assembleia de Deus, fiz o de outra igreja também. E eu tinha em mente, pra mim, que eu nunca ia brigar com o Adriel. Até porque o pastor tava lá no meu casamento, casei super apaixonada. Falei, vou brigar nunca, né? Ninguém briga. Quem brigou, eu não vou brigar. E nos meus primeiros meses de casado, eu descobri que algumas coisas aconteciam na minha casa. E eu gosto de contar exemplos assim, do dia a dia. Você já vai entender, já volta aqui. Mas só pra você entender o que é legado. A minha mãe, ela tem o costume de guardar o caldo quinó dentro da geladeira. E o biscoito no armário. Isso é da minha casa. Então eu fui pra minha casa, vou guardar o caldo quinó na geladeira e o biscoito no armário. Os irmãos sabem que o Adriel não mora em Volta Redonda. Nos dias que o Adriel chegava, eu descobri que havia uma troca na minha casa. O caldo quinó ia pro armário e o biscoito pra geladeira. E aí ele ia embora, eu ia lá e fazia a troca. Até que um dia eu vi nós dois discutindo por causa de um caldo quinó e um biscoito. Porque eu achava ruim comer o biscoito gelado e o Adriel achava que o caldo quinó ficava duro. E brigamos mesmo por isso. Eu falei, puxa vida, eu fiz a promessa lá que a gente não ia brigar por nada. E aí eu entendi, foi o que eu trouxe da minha família e foi o que o Adriel trouxe da família dele. Posso dizer que é um legado. Você está usando esse exemplo para você entender. Legado é aquilo que a gente carrega. Eu nunca vi ninguém guardar biscoito na geladeira. Isso pra mim me soava estranho. Agora eu até guardo, porque você vai convivendo com a pessoa. E o Adriel falou pra mim, mas eu nunca vi ninguém guardar caldo quinó na geladeira. É um exemplo muito bobo, mas que ilustra pra gente muito claro o que é legado. Legado é aquilo que você carrega. Comece então a reparar o que você tem carregado. Porque você pode carregar uma coisa muito boa, ou você pode carregar uma coisa muito ruim. E como eu disse, a história de Moisés é muito conhecida. Eu vou fazer um resumo muito rápido, porque eu quero me focar na história de Moisés pós-nascimento. Porque a vida de Moisés, ela já começa num fato muito inédito. A mãe dele descobre que está grávida, um momento que era para ser de muita felicidade se torna um momento de dor, porque tinha um mandato do rei. Se nascer menino hebreu, tem que morrer. Então, o que era para ser felicidade, o que era para ser festa, não estava aí. Mas passa-se o tempo da gravidez, nasce o bebê, não era uma menina, era mesmo um menino, tem que matar um hebreu, mas pela fé, Hebreus vai dizer que os pais dele resolveram esconder ele. A Bíblia é mais gloriosa em continuar contando a história desse rapaz, dizendo que a mãe dele depois não tinha mais como esconder, precisaria então fazer alguma coisa. E a história de Moisés aí. Até que um dia a mãe precisa colocar esse menino no rio. Qualquer pessoa podia ter encontrado Moisés, podia ter acontecido muita coisa, mas quem encontra Moisés? A filha de Faraó. O filho obediente, a filha obediente, o que essa mulher teria feito em outro momento? Olha, o meu pai tem um mandado, se é menino hebreu tem que morrer. Ela poderia ter afogado Moisés nas águas, mas não, ela pega aquele menino, adota ele e fica ali. Então ela manda chamar uma outra mulher para cuidar daquele menino. E eu quero que você preste atenção nisso. Essa história de Moisés, ela tem me corroído nesses últimos dias, porque foi um menino que teve todos os motivos para não deixar um legado, mas ele escolheu deixar um legado. Eu quero que você me responda com toda a sinceridade que você tem. Você gostaria hoje de morar num palácio? Fala a verdade. Eu, com certeza, gostaria, inclusive acho que tenho o perfil ideal para morar num palácio. Se eu falasse para qualquer irmão aqui, chefe de família, você gostaria de ter um salário mais alto? Viver com muito conforto? Com toda certeza você queria isso.
Moisés, ele ganhou um prêmio. Eu posso dizer que Moisés ganhou na Mega Sena. Um menino que nasceu no povo hebreu, nasceu com um decreto de morte, mas ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele ficou até um tempo com o povo hebreu, porque a Bíblia conta que foi a mãe dele que cuidou dele, mas chegou um tempo que Joquebede, mãe de Moisés, falou: olha, agora você tem que voltar para o palácio. Uma vida num palácio é muito confortável. Uma vida com os prazeres que o Egito oferecia, porque a cultura egípcia era muito diferente, era uma cultura mais liberal, era uma cultura que tinha vários deuses, que tinha vários ídolos, mas nós nos deparamos com Moisés, alguém que vai escolher deixar legado. A Bíblia diz que Moisés, em outras palavras, eu imagino que ele estava ali no palácio, depois que ele volta e ele comia a comida do palácio, mas ele falava: não é a presença que eu experimentei, não é o Deus, eu conheci um Deus diferente. Eu imagino que Joquebede, no tempo que ela cuidou de Moisés, ela devia falar assim para ele: olha, nós servimos um Deus cumpridor de promessas. Nós servimos um Deus que um dia fez uma promessa a Abraão, que Abraão seria o pai de uma grande nação, mas que esse povo um dia iria para o Egito, mas que um dia o Senhor levantaria um libertador, que salvaria esse povo, que cuidaria desse povo. Moisés teve um encontro com o Senhor, e depois que tem um encontro com o Senhor, não tem como. Depois que tem um encontro com o Senhor, não tem como. E aí nós chegamos a Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, já entendido, já consciente, sabendo do que era bom, sabendo do que era gostoso, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que eu entendo, Getúlio Vargas, a gente está vindo de um congresso que foi glorioso demais. Nós achamos que voaríamos ali, nós fomos renovados, cheios do Espírito Santo. O que eu entendo, legado é escolha. Eu escolho deixar legado, eu escolho então, nesse 2025, deixar legado. Kézia, não tem como, eu venho de uma família confusa, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos defeitos. Escolha deixar legado, escolha deixar legado. Legado é escolha. Como eu disse, e continuo aqui com você, eu fico pensando o que o apóstolo Paulo sentiu, o que ele sentiu, e eu estou procurando sentir isso também, porque foi só uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquela voz foi tão impactante que mudou tudo. Que mudou tudo. No 2025 que nós estamos falando de legado, escolha ouvir a voz do Senhor. Escolha ouvir a voz do Senhor. Talvez você veio esperando que eu falasse outra coisa. Talvez você veio esperando que eu falasse outra coisa. E olha, te digo, gostaria de falar outra coisa, mas o convite do Senhor para nós: escolha ouvir a voz do Senhor. Moisés, ele recusa. Moisés, ele tinha a história dele não é uma história toda assertiva, não, ele erra. Ele é considerado um assassino porque ele mata alguém. Ele tinha muitos defeitos, ele foge para Midian. Mas ele teve um encontro naquela sarça ardente com o Senhor. Um encontro que mudou a história dele. O meu desejo para nós é esse encontro com o Senhor. Porque quando ele chega, ele muda tudo. Quando ele chega, ele muda tudo. Ele muda tudo. E para deixar legado, precisa ter mudança. Para deixar legado, precisa escolher. Nós precisamos ser muito muito inteligentes quando nós estamos lendo a Bíblia. Moisés não fazia ideia que um dia teria um Cristo ressurreto que ia morrer
dizendo, ele já tinha em vista a recompensa, ele já tinha em vista a recompensa celestial. Eu quero dizer que amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Dá desespero. O Wendel me perguntou, cadê o Adriel? De novo, meu sogro internou de novo. Amanhã a gente tem que lidar com tudo de novo, mas eu quero ser como Moisés, tendo em vista a recompensa. Rabacanta, rabadagassubianda, rabadagassubias. A Keila estava falando aqui sobre o apóstolo Paulo. Eu considero tudo que eu consegui aqui como porcaria, como lixo. Nada disso aqui, olha, é de verdade. Eu sou uma pessoa sonhadora. Eu sou uma pessoa sonhadora mesmo. Eu quero ter muitas coisas mesmo, mas nada compensa se o Senhor não estiver conosco. A convicção de Moisés, ela me assusta. Porque ele escolheu ser maltratado. Raíla, se eu falar pra você hoje, vamos ali, que a gente vai levar uma coça. Vamos ali comigo. Você foi no meu casamento, a gente é amiga, a gente é vizinho. Vamos ali comigo levar uma coça. Você vai falar, que é? A troco de quê? Eu vou apanhar pra quê? Pra quê que nós queremos escolher ser maltratados? Mas quem quer deixar legado precisa escolher matar aqui dentro. Aí a gente vai ter que matar aquilo que dói, o desejo da nossa alma, porque todos nós aqui temos desejos. Todos nós aqui temos vontades. Todos nós aqui precisamos de coisas. Todos nós queremos mesmo virar a cara para alguém que faz graça com a gente quer isso mesmo. A gente quer, tem hora, você pode falar, eu não, eu te falo, você sim. Tem dias que nós queremos a vingança mesmo. Mas eu repito pra você. Eu repito pra você, Rabacanta, Rabadagasúbias. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um curto período. Do que por um curto período. Do que por alguns anos apenas. Sentir o gozo do pecado. Eu disse isso e repito. A vida no palácio era muito confortável. Era muito boa. Gente, você já imaginou? Você deve estar falando assim, confortável como? Você já imaginou alguém te servindo 24 horas? Eu me imagino com um sininho. Você imaginou se eu não precisasse mais acordar de madrugada porque ia ter alguém lá pegando o bebezinho e cuidando pra mim? Você imaginou você não precisando se preocupar com conta nenhuma porque você vivia num palácio? Você já imaginou isso? Aí você que escolhe ficar com um povo escravizado, você escolhe ficar com um povo maltratado que apanhava todo dia e tinha que produzir tijolo, mexer com barro. Ele realmente tinha em vista a recompensa eterna. Ele realmente tinha em vista o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer, o 2025 vai acabar. A gente já está no mês 8. Faltam só 4 meses aí para o ano acabar. Eu quero te dizer, para deixar legado, escolha estar com Cristo. Mesmo que seja sofrido. O Daniel chamou a gente para cantar. Do nada inventou esse hino aí. Mas esse hino, apesar de a gente não ter conseguido cantar, eu, Keila e Fran, ele fala uma grande verdade. Estar com Cristo é melhor. E mesmo que eu chore, estar com Cristo é melhor. Não tem outro segredo. Não tem outra resposta. Deixar legado é escolher estar com Cristo. Deixar legado é escolher estar com Cristo. É escolher estar com Cristo.
Cristo. E aí eu penso, é glorioso demais. E aí eu penso, Moisés chegando na presença de Faraó, Vitor Hugo, liberta o povo de Deus. E Faraó falando, não, claro que não. Mão de obra escravizada é melhor ainda, não precisa pagar. Liberta o povo de Deus. Por que eu vou liberar? Liberar? Não, vai ficar aqui. E eu imagino Moisés, olha, você pode até segurar o povo. Você pode até não deixar nós irmos. Mas o Senhor vai fazer, Faraó, não porque é você. O Senhor vai fazer porque um dia ele fez uma promessa lá para Abraão. Ele disse que o povo voltaria para a terra prometida. Ele disse que o povo voltaria. Nós aqui, eu posso dizer para você, nós vamos fazer promessas e não vamos cumprir. Nós vamos combinar, nós vamos fazer acordos, mas nós não vamos conseguir cumprir. Mas o Senhor, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Ele faz, Ele cumpre. E Moisés, ele estava tão confiante disso. Ele estava tão confiante disso que pela fé, eu quero te falar que amanhã, segunda-feira, nós vamos vivê-la pela fé. Nós vamos vivê-la pela fé. Nós vamos vivê-la pela fé. Nós vamos viver pela fé. Rabacanta, rabadagasúbias. É pela fé que nós vamos viver. E fique comigo, eu vou conseguir cumprir o horário. Durante a Segunda Guerra Mundial, preciso usar um exemplo assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma família foi visitada pelo Senhor. E eles receberam a missão do Senhor: esconda alguns judeus dentro da casa de vocês. Se eu fosse amiga deles, eu ia falar, para de loucura, vai esconder judeu pra quê? Não tá vendo que tá matando? Para de gracinha. Essa família, você pode pesquisar na sua casa, o livro que conta a história dessa família tá disponível no Google também, tá tudo de graça lá pra você ler. É a família Tebon, pai e 2 filhas. Eles esconderam os judeus dentro da casa deles, durante a guerra. No final da guerra, eles foram descobertos, obviamente, e os 3 foram para o campo de concentração. E os guardas perguntavam para eles, mas por que vocês fizeram isso? Vocês não tinham nada a ver com essa guerra, não precisava ter se metido com isso. E eles falaram, o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma ordem. O pai e uma das irmãs morreram no campo de concentração apanhando por causa dos piolhos. E uma irmã sobreviveu e ela falava, Senhor, por que você fez isso? Nós obedecemos a sua voz. E o Senhor, você vai sair daqui e vai testemunhar. E ela falava, não, a minha irmã morreu ontem do meu lado, não tem como eu sair daqui para testemunhar. Você vai sair daqui e vai testemunhar. E melhor, e quando você sair, você vai voltar e vai testemunhar na Alemanha. Ela falou, de jeito nenhum eu vou voltar, conviver com aquele povo que me trouxe para o campo de concentração, não. Ela disse que para completar, ela vivia cheia de piolhos. Piolhos. Vocês já tiveram piolho? Eu já. Difícil. E ela tinha muitos piolhos. E ela falou que um dia... E ela reclamava todos os dias que tinha aqueles piolhos. Poxa vida, eu tô aqui, obedecendo a voz do Senhor, e eu tô cheia de piolho, eu vou morrer com um machucado na cabeça. E ela falou que um dia a guarda chegou batendo em todo mundo. E quando viu ela cheia de piolho, falou assim, não, você eu não vou nem encostar, você eu não bato mais, porque você tá cheia de piolhos. Ó o Senhor aí cuidando dela, até no piolho dela. Erraram o número dela. E ela ia morrer, mas erraram o número dela e ela foi solta do campo de concentração. E ela falou que obedeceu a voz do Senhor, rodou o mundo todo pregando. A história dela é muito bonita, eu estou resumindo.
Mas um dia ela recebeu um convite para voltar na Alemanha. E ela falou, não volto. E o Senhor volta, não volta. Isso aí vocês sabem, né? Quando a gente faz guerra com Deus, você vai perder. Você só vai atrasar, né? A gente vai perder mesmo. E ela voltou para a Alemanha. E aí foi num culto, tipo esses aqui pentecostais, igual a gente tem. E no final do culto ela perguntou se alguém queria aceitar Jesus. Ninguém aceitou Jesus. Acontece, né? Tem dia que a gente fala, vem aqui. E ninguém aceita Jesus. Mas no final veio um guarda. Um guarda, não, um diácono, né? E ele falou, irmã Coren, eu preciso te pedir perdão. Você sabe por que você foi presa no campo de concentração? Sabe por que você e seu pai foram? Ela falou, por que a gente escondeu os judeus? Ela, não. Ele, não. Você foi presa porque eu era um homem miserável. Você foi presa porque eu era um pecador maldito, sujo. E o seu pai, você e suas irmãs, todos os dias vocês louvavam ao Senhor. E eu comecei a pensar o que esse pessoal aí tem. O que essa família aí tem que mesmo eles apanhando, mesmo eles passando fome, mesmo eles com piolhos, eles continuam servindo a esse Deus. No final da guerra eu tive um encontro com Deus por causa de você. Legado é escolha. Nessa noite, você que está me escutando, legado é escolha, escolha estar com o Senhor. Apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar do luto, apesar da aflição, escolha estar com o Senhor. Escolha estar com o Senhor. A história de Moisés é uma história triunfante, porque ele escolheu estar com o Senhor. A história do MAC, Getúlio Vargas, vai ser triunfante, porque nessa noite nós escolhemos estar com o Senhor. A história da Késia, a história da IEC vai ser triunfante, porque nós escolhemos estar com o Senhor. Eu escolho hoje estar com o Senhor. E eu imagino Moisés tão convicto do que Deus ia fazer, que depois, você já conhece essa história, que depois que ele sai com aquele povo e de repente eles encontram um mar, a Bíblia vai dizer que pela fé eles saíram do Egito não temendo a ira do rei. E eles atravessaram aquele mar vermelho em pés enxutos. Quem confia no Senhor, deixa legado. Quem confia no Senhor, deixa legado. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Talvez, porque isso acontece. Talvez você tá aí e falando assim, ó Késia, eu não consigo mais deixar legado. Não tem jeito mais pra mim. Eu não consigo mais deixar legado. Nessa noite é noite de encontro. É noite que o Senhor se apresenta para nós. Esse fogo que nós clamamos aqui. Nós clamamos esse fogo que vai queimar o nosso coração. Esse fogo que vai invadir a nossa mente, a nossa carne. Eu quero ser inundada pelo Senhor todos os dias. Eu quero ser inundada por essa presença, a ponto de dizer, eu não me movo, eu não saio do lugar, eu não me mexo se o Senhor não estiver comigo. Rabacanta, rabanagaçúbias. Em nome de Jesus, escolha hoje deixar legado. E se você que está aí, me ouve nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos louvar. E você que me ouve nessa noite e está cansado de até viver um certo conforto, mas que precisa ter um encontro com Ele, vem aqui. É noite de encontro. É noite de transformação de vida. Ô Késia, mas eu tô muito presa no Egito. Amigo, querida, não existe lugar tão preso que você esteja que Jesus não possa te encontrar. Vem aqui nessa noite, nós vamos
Nós vamos deixar legado. Eu espero você. Nós vamos deixar legado. Eu espero. Sabe por que eu espero? Porque tem mais gente para vir. Por mais que venha até um questionamento na nossa fé, na nossa alma. Ah, não vem ninguém não. Eu espero você. Eu espero você. E o Ministério de Louvor vai me ajudar. Nós vamos ir louvando ao Senhor. Nós vamos ir louvando ao Senhor. E eu espero você aqui. É noite de legado, é noite de transformação. Eu espero você aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu espero você aqui. Nós vamos orar por você. Eu espero você aqui. Ô Késia, não tem como mais. Eu espero você aqui. Eu sou do MAC. Se eu for lá na frente vai ficar chato. Eu espero você aqui. É noite de legado. É noite de escolher deixar legado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.